Bom, aí para a gente continuar, né, e finalizar essa parte, além da gente entender o que cada símbolo lá na equação química mostra para gente, indica, a gente também tem os aspectos quantitativos, ou seja, a gente consegue ver a quantidade de cada coisa que está participando da reação química lá na equação. Então, como que a gente vê? A gente interpreta as fórmulas de todos os reagentes, de todos os produtos. Lembrando, tá, pessoal, que cada vez que tem o sinal de mais, é uma substância diferente. Então, você vai ter uma fórmula separada da outra pelo mais, não pode esquecer dos símbolos lá que a gente já viu, tá? As fórmulas, elas falam pra gente quem são os elementos químicos que estão montando para mim aquela substância. Ai, professor, elementos, fórmulas, substâncias, espera aí que a gente já vai entender, tá? Vamos pensar primeiro num material, um material muito, assim, usado, utilizado no nosso dia a dia, muito conhecido, para ficar bem fácil de entender, vamos pensar na água, tá? Água da torneira. A água da torneira, ela é um material porque ela tem várias coisas misturadas, né? A gente sabe que tem cloro, a gente sabe que tem flúor, então não tem, e tem claro, né? A água H2O, além de outras substâncias. Então, pessoal, toda vez que a gente junta várias substâncias, a gente tem um material ou uma mistura, tá? Cada uma das substâncias que estão lá dentro desse material tem a sua fórmula. Então, o cloro está lá na água, ele tem a fórmula dele. A própria água que tem lá tem a sua fórmula. O flúor que tem lá também tem a sua fórmula. Então, quando tem uma fórmula sozinho, a gente fala que é uma substância. Essa substância, ela é formada por átomos, tá? O menor pedacinho de matéria que a gente tem é um átomo. Esses átomos podem ficar sozinhos para formar a substância, ou eles podem fazer ligações. Quando eles fazem as ligações, aí a gente tem moléculas. Então, vamos supor o ferro. Para formar um pedacinho de ferro, a gente tem lá a substância ferro, formada por átomos de ferro, tá? Se a gente pensar na água, ela é a substância água, que tem a fórmula H2O, então ela é formada por H, que é o hidrogênio, e por O, que é o oxigênio. Daí ela já é formada por moléculas, tá bom? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. O que eu gostaria agora é que vocês interpretassem bem as fórmulas, tá? A gente tem aqui nas fórmulas, vou dar os exemplos aqui para entender, tá? H2O. H2O. H é o símbolo do hidrogênio, O é o símbolo do oxigênio. Precisa decorar, professora? Não, a tabela periódica está aí na nossa vida para a gente consultar, não decorar. Mas se você sabe decorar, ajuda, né? Economiza tempo para você não precisar ficar procurando qual é qual. E tem alguns que a gente usa tanto que a gente acaba decorando, tá? Naturalmente. Então, se você olhar para o H, tem um doisinho aqui do lado. Deixa eu crescer o H2O aqui para a gente enxergar melhor. Tá vendo? Ó? Tem um doisinho aqui do lado. Toda vez que tiver um número do lado direito, ele é chamado de índice. Ele mostra a quantidade de átomos de H que precisou aqui para formar essa substância. Então, quantos átomos de H? 2 átomos. Bom, e a gente usou o oxigênio também. Quantos átomos de oxigênio? Aí está escrito aqui, ó,
Quando o índice é igual a 1, ele não precisa ser escrito. Então, se aqui do ladinho do O não tem nada, ele não foi escrito, é porque era 1, tá? Toda vez que não tem nada é 1. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Está escrito aqui, tá? Olha o de baixo, que é uma substância um pouquinho maior. C é o símbolo do carbono. H, hidrogênio, O e oxigênio. Então, do lado do C, número 2, índice 2. O que significa isso? Tem 2 átomos de carbono. Com quem mais que esses 2 átomos de carbono se ligaram? Com H. Quantos de H? Olha o índice 6 aqui, ó. Então, são 6 átomos de H. E com quem mais? Com o oxigênio. Não tem nada? 1. Então, tem 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio, que é o que está escrito aqui, tá bom? Nesse caso aqui, vou mostrar ele para vocês também, porque tem uma novidade, parênteses, tá? Igual na matemática, toda vez que você tem alguma coisa no parênteses, o que está fora vale para todo mundo. Então, ó, quem está fora do parênteses é o Al, alumínio. Tem algum índice aqui do lado dele? Não. Então, quantos átomos de alumínio estão aqui nessa substância? Um só, né? Não tem nada escrito, um átomo de alumínio. Bom, agora o oxigênio tem 1. Tá vendo que aqui do lado do O não tem nada? Quando não tem nada é 1. Só que a gente tem o 3 aqui fora do parênteses. Então, esse 3 vai ser 3 vezes o que está aqui dentro. 3 vezes 1 dá 3. Então, são 3 átomos de oxigênio. A mesma coisa para o H. O H não tem nenhum índice aqui do ladinho. Então, é 1. Só que aqui tem o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente tem 3 hidrogênios também, ó. Há 1 átomo de alumínio, 3 átomos de oxigênio e 3 átomos de hidrogênio, tá? Pra gente terminar, vamos ver um bem difícil. Deixa eu crescer ele aqui. Olha só. Ca. Ah, professora, como que eu sei que esse C e esse A são juntos ou são separados? Toda vez que você tem letra maiúscula e minúscula, tipo AL, CA, é junto, tá? Não existe letra minúscula sozinha para formar símbolos de substância. Então, toda vez que você tem uma letra minúscula, ela é junto. Mas também nunca existe 2 maiúsculas junto, tá? Se você tiver 2 letras, uma tem que ser maiúscula e a segunda sempre minúscula. Então, no caso aqui, OH é separado, porque o O é maiúsculo, H é maiúsculo. A L é junto, porque o L é minúsculo, o A maiúsculo. Então, o CA, que tem uma de cada jeito, ó, é junto. E como não tem nenhum índice aqui do lado, quando não tem nada, é 1. Então, tem 1 átomo de cálcio, tá? Bom, e agora? H, hidrogênio, tem 2, tá vendo o índice 2? Só que ele tá dentro do parênteses. E aqui fora tem um 3. Então, vai ser 3 vezes tudo que tá aqui. Se tinha 2, tinha 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, olha aqui, ó. 6 átomos de hidrogênio. Entenderam? Vou repetir. Eu tenho parênteses e tenho 3 aqui fora. Então, o 3 vai ser 3 vezes tudo que está lá dentro. Se o índice do Hzinho aqui do hidrogênio era 2, então vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. Ah, e agora, PO4? Vamos interpretar, ó. O P é maiúsculo, não pode esquecer.
O O é maiúsculo, então eles são separados. Duas letras maiúsculas nunca podem ficar juntas, tá? Então eu tenho P. Qual é o índice do P? Que número que está aqui do ladinho dele embaixo? Nenhum. Se não tem nada, o índice é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 átomos de P. O P é fósforo, tá? Então, 3 átomos de fósforo. Agora, o O, que era separado, tem um 4 aqui de índice, tá? Opa. Ele tem um 4 de índice. O que significa? Que eu vou ter que fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12, ó. 12 átomos de oxigênio, tá? Então, é assim que a gente conta os átomos, que a gente vê as quantidades. Aqui é um exemplo, ó, de como isso aconteceu, tá vendo? O 3 que está dentro do parênteses, fora do parênteses, desculpa, ele multiplica todo mundo que está lá dentro, 1 a 1. Então, ele vai multiplicar o H, que tinha 2, 3 vezes 2. Ele vai multiplicar o P, que tinha 1, 3 vezes 1. E ele vai multiplicar o O, que tinha 4, 3 vezes 4. Tá? Então, é assim que a gente lê a fórmula. E só para terminar, também aparecem números grandes antes da fórmula. Ó. Um número sem ser o pequenininho aqui do lado. Esse número grande, a gente chama ele de coeficiente. Difícil, né? Mas vocês já conhecem ali da matemática essa palavra. Mas o que são os coeficientes? São os números que aparecem na frente, aqui em amarelinho, ó, são os números grandes. Eles mostram a proporção entre os participantes, proporção estequiométrica, tá? Isso aqui vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, tá? Nós vamos aprofundar. Mas para eu saber interpretar, eu tenho que entender que duas partículas de H2 reagem com uma partícula de O2, se transformando em duas partículas de H2O, tá? Então, esses números aqui na frente a gente chama de coeficiente. Cuidado para não confundir, hein? O pequenininho aqui do lado é o índice e o número grande que fica antes é o coeficiente, tá bom? Então, é assim que a gente interpreta os números aqui nas fórmulas, nas equações químicas, tá bem? Eu sei que é bastante coisa, mas a gente vai fazendo uns exercícios para a gente tentar compreender melhor, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem me chamar para tirar dúvida, pessoal. Até mais!